Olá, amigos da Pérola FM, novas canções. Delvécio Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, deste domingo, dia 15 de setembro, é do Evangelho de São Marcos, no capítulo 8, versículos de 27 a 35. Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas." Então ele perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Messias." Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: "Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens." Então chamou a multidão com os seus discípulos e disse: "Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la." Na palavra de hoje, nós vemos que Jesus não poupou, não. Deu uma bronca daquelas em Pedro, não é mesmo? "Vai para longe de mim, Satanás." Mas o que foi que Pedro fez de tão errado assim? Na palavra de hoje, Jesus faz 2 perguntas ao grupo dele. O que o povo está dizendo que eu sou? Essa foi a primeira. Bom, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros acham que o Senhor é Elias, e tem gente que diz que o Senhor é um dos profetas. Aí veio a segunda pergunta: e vocês? O que acham que eu sou? Pedro deu a resposta: "Tu és o Messias." Foi uma boa resposta, você não acha? Pois é, Messias é o ungido de Deus que o povo estava esperando. Então a resposta estava certa. Messias é na língua hebraica. Messias é o mesmo que Cristo, que é uma palavra grega. E muita gente pensa que Cristo é o sobrenome de Jesus, Jesus Cristo. Na verdade, estamos dizendo que Jesus é o Messias, o Cristo, o ungido de Deus. Mas, depois da resposta de Pedro, uma linda profissão de fé, Jesus começou a ensinar aos discípulos. Eles precisavam saber de algumas coisas importantes para entenderem melhor quem era ele. Precisavam saber que ele iria sofrer muito, iria ser rejeitado pelos líderes do povo, ser morto e ressuscitaria depois de 3 dias. E Jesus aproveitou, chamou o povo e explicou que quem quisesse segui-lo precisava renunciar a si mesmo e tomar a sua própria cruz. Ficou todo mundo pensativo com esses ensinamentos do Mestre. E a pergunta de Jesus está valendo para nós hoje.
Como é a sua fé em Jesus? Como é a fé que você tem em Jesus? Pode ser que a sua fé seja como aquela do povo do tempo de Jesus, uma fé confusa. Eles não sabiam bem quem era Jesus. Tinham uma ideia vaga. Parecia-lhes que Jesus fosse João Batista, ou talvez Elias, ou um dos profetas antigos. Uma fé confusa. Por que alguém teria hoje uma fé confusa? Uma razão seria falta de conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Outra razão seria falta de intimidade com Jesus. Tem apenas um conhecimento de longe, sei lá, um conhecimento de quem aprendeu na catequese há tantos e tantos anos atrás, mas não tem um conhecimento afetivo. Pode ser que a sua fé seja como aquela de Pedro, naquele momento, uma fé sem a cruz. Para Pedro, sendo Jesus o Messias, só teria coisa boa na vida dele. A paixão, o sofrimento, a morte não estavam no seu entendimento. E muita gente hoje tem uma fé assim. Acha que só por ser seguidor de Jesus, por obedecer aos mandamentos, não vai ter sofrimento, vai ter uma vida maravilhosa, cor-de-rosa. É uma fé sem cruz. Não sabe que a fé é que nos sustenta nas horas difíceis, na hora da paixão. Pode ser que a sua fé seja a que Jesus fala no Evangelho de hoje, uma fé sem seguimento, alguém que crê, mas não segue, sabe tudo sobre Jesus, mas não pratica. Como Jesus explicou, para segui-lo é necessário renunciar a si mesmo e carregar a própria cruz atrás dele. A verdadeira fé nos leva a seguir Jesus, a viver a sua palavra, a abraçar o seu evangelho. Pode ser que a sua fé seja como aquela do apóstolo Tiago, aquela que ele descreveu na sua carta, uma fé sem obras. E ele deu logo o exemplo. Chega um faminto na sua porta e você só dá a palavra de conforto. Ah, meu amigo, Deus te ama. Vá em paz. Mas que fé é essa? Que não tem compaixão do seu irmão? Que não se compromete com o bem dele? Que fé é essa que não faz você repartir o seu pão? Foi aí que o apóstolo Tiago disse: a fé sem obras é morta. Então, não basta crer em Jesus. Mesmo a fé de Pedro precisava ainda integrar a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor. Como eu disse, há muita gente que tem uma fé confusa. E para se ter uma fé esclarecida, é necessário conhecer muito bem o Senhor, ter intimidade com Ele. Há muita gente com fé, mas com uma fé que corre da cruz. Uma fé que fica em crise na hora do sofrimento. Tem muita gente que diz que tem fé, mas morre de medo de morrer. Que tipo de fé é essa? É a fé
que deve nos sustentar nas horas difíceis? Há muita gente com uma fé sem seguimento. Diz que crê em Jesus, mas não o segue, não vive o seu evangelho. A fé nos leva a ser discípulos de Jesus e membros da sua comunidade igreja. Há muita gente que tem uma fé sem obras, mas a fé deve nos levar ao compromisso. A fé deve nos levar à caridade e ao testemunho. Peçamos a Deus que nos dê uma fé mais esclarecida. Procuremos conhecer melhor Jesus. Procuremos conhecer melhor o nosso Deus. Procuremos ter uma fé mais adulta, mais firme, mais comprometida com a realidade. Procuremos ter uma fé mais alicerçada nos ensinamentos de Jesus.